lá para o nosso estudo. Pode passar cá. O Eterno deu uma ordem para nós, que nós devemos acender a nossa menorá diariamente. Todos os dias nós temos que acender a nossa menorá. O que é a menorá? A menoração é aquela coisa que está ali, ó. É uma peça e ela tem 7 cálices, mais ou menos, assim, que nós... 7 braços. 7 braços, mas ela tem 7 cálicezinhos aonde nós acendemos essa menorá. E o Eterno fala que essa menorá, ela deve ser acendida todas as manhãs. Todos os dias nós temos que acender essa menorá. E o que quer dizer isso, acender essa menorá? Vamos lá, Carla, mais um. As 7 lâmpadas da cabeça, elas precisam estar santificadas para irradiar a face de Hashem. Esse candelabro, ela representa a sua cabeça. Imagina a sua cabeça. Isso aqui é a sua cabeça, o nosso candelabro. Ele representa a nossa cabeça. E por que que ele precisa... Está muito... E por que que ela precisa estar acesa? O Eterno fala, nós precisamos acender a nossa menorá diariamente. E é sobre isso que eu vou falar. Vamos, Carla. A primeira parte que nós precisamos ter atenção são com os nossos olhos. Todos os dias pela manhã, quando você acorda, você faz Modéani, você agradece a Deus que Ele te retornou à vida. E você precisa agora de estar com os seus olhos purificados, acesos, santificados. Nós temos que separar os nossos olhos. O que é separar os olhos? Separar os nossos olhos é evitar olhar para o mal e para a tentação. Fique atento para ver o bem em tudo. Tudo que nós percebermos, nós temos que enxergar nele o bem. Nós usamos muita expressão Ganzu Letovar. Ganzu Letovar, toda alemão, Ganzu Letovar quer dizer que eu consigo perceber o bem em cada ação que me acontece. Os meus olhos estão santificados e através dos meus olhos eu consigo perceber Deus em tudo que me acontece. Isso é fácil? Não. Mas é possível. Como a gente consegue ensaiar esse processo para a gente enxergar o bem? Todas as suas ações, tudo que passa no filtro dos seus olhos, você tem que olhar para o lado positivo. Vou dar um exemplo simples. Ontem eu estava saindo daqui de Cabere, mais ou menos esse horário. Já está escuro. Quando eu estou descendo o morro, está subindo uma moça do lado de cá, do mesmo lado que eu estou descendo. Quando eu a vi, eu pensei, olha, aqui é um caminho erro. Essa mulher está vendo um homem grandão descendo ali em cima com a mochila nas costas. Quem é esse homem? Esse homem pode querer fazer algum mal para mim. O que eu fiz? Imediatamente, quando eu avistei a mulher, eu fui para o outro lado, comecei a cantar minha música e passei por ela como se eu não tivesse percebido. Se fosse a Soraya, eu falava assim, Deus chegou ao homem que ele nem me viu. Mas olha, por que eu tive essa ação? Porque eu não quero que a minha esposa e meus filhos passem por uma situação dessa, de adrenalina, de medo, porque aqui é erro. E se ela mora por aqui, ela sobe aqui todos os dias pensando, Deus, independente da sua fé, Deus me livra de encontrar com alguém. Então, se eu perceber essa pessoa, eu posso fazer o bem, fazendo o quê? Mudando a minha rota. Livrar dessa pessoa pensar mal de mim. Não, mas imagina também se ela fosse uma mulher, que há caso também de mulher que é ladra, né, Silas? Entendeu? Mas a gente colava, mas é fato. difícil. Não é difícil, não. Não, é difícil. Vamos pensar bem. Meu pé não chega mais no queijo, mas a gente sabe chutar. Mas vamos pensar para o bem. Olha como que são ações bobas que fazem os seus olhos serem santificados. Porque você tem que cuidar do outro
Quando eu tenho essa ação, eu penso na Soraya. A Soraya foi assaltada. Então, quando ela tem uma situação dela, ela fica com medo. E eu não sei do outro lado, então eu preciso evitar essas ações. Porque estar aceso e para você resplandecer a face de Hashem, você tem que ter um exercício todos os dias através daquilo que você percebe. E continuando, eu estava com dor de cabeça, cheguei em casa, minha sogra estava, falei, ó, Soraya, vou tomar um remédio e vou deitar. Com dor de cabeça, minha sogra fala, não, Cida, você não vai deitar, você vai tomar um café com leite quente. Eu falei, não, dona, eu tomo café com leite quente. Eu falei, tudo bem, vou lá na cozinha, tomo um café com leite quente. Ela já está sofrendo estresse, para que eu vou dar mais um estresse? Eu posso beneficiar alguém através de poucas coisas, através de um olhar. O nosso olhar, ele muda tudo. Então eu tomei o café, deitei e dormi até 9 horas, Baruch Hashem, acordei sem dor de cabeça. Mas o que eu quero dizer, para que nós precisamos acender a nossa menorá, nós precisamos estar atentos a tudo. Os olhos são a janela da alma animal e da alma divina. Através da alma animal nós contemplamos tudo e da alma divina também. Então é um exercício muito grande para cada um de nós estarmos ligados, acesos o tempo todo. Às vezes a gente não consegue uma boa comunicação, como eu estava comunicando para a Soraya agora, em relação à gravação. A nossa comunicação foi meio áspera, não tinha tempo de comunicação, mas a gente tem que ter sempre um olhar mais saudável para cada situação. Próximo, cara. As orelhas. Nós precisamos escutar os nossos sábios e evitar ouvir difamação e maledicência e afastar de pensamentos. Isso aqui, você encostou. Heréticos. Eu não vou entrar lá na filosofia de Santo Agostinho, sobre alma, essas coisas não. Vou ficar nos pensamentos simplesmente de dúvida de Deus. Nós não podemos duvidar do poderio de Hashem. Tudo que acontece conosco, tudo que acontece no nosso mundo e no mundo do outro, tem a permissão de Hashem e tem a consequência dos meus atos. Mas isso não quer dizer que Deus não existe e não domina sobre tudo e sobre todos. Nós precisamos estar atento a cada uma de nossas ações, como nós ouvimos e como nós filtramos tudo aquilo que entra no nosso ouvido. Tanto por terceiro ou pelos maus pensamentos. Os maus pensamentos também nós ouvimos e muitas vezes nós conduzimos as nossas ações através de um pensamento negativo. Nós temos que ter um filtro nos nossos ouvidos para que nós possamos ouvir o Lua, para que nós possamos ouvir Deus. O nosso ouvido precisa estar santificado, não ouvir Lashon Hara, não ficar ouvindo coisas que não edificam a nossa menorá. Próximo, cara. O nariz, esforce-se para adquirir temor do céu e supere a respiração artificial por desejos materiais. Eu vou voltar nisso mais lá na frente. Desejos, porque os nossos pais tiveram muitos desejos materiais e muitos de nós, quando nós acordamos pela manhã, nós acordamos cheios de desejos. E qual de nós acordamos cheio de vontade de servir a Deus? Porque a nossa obrigação é servir a Deus todos os dias. É dever de todo homem. Quando a gente reza de manhã, o que está lá no Sidur? É o nosso dever. Confessar a Deus, não é isso? Diante dos homens. E depois, antes do Shema, lá na página 29 ou 30, não sei. Olha que interessante. É o nosso dever, é a nossa obrigação.
Por que nós temos essa obrigação? Para nós acendermos a nossa menorá. Se você não acender a sua menorá, página 31, diz assim: portanto, somos obrigados a agradecer-te, louvar-te, glorificar-te, abençoar-te, santificar-te, te oferecer cânticos, louvores e agradecimentos ao teu grande nome, que felizes somos. Quão boa é a nossa parte, quão é agradável o que nos coube em sorte. Para Por que nós precisamos agradecer a Deus? Quem agradece a Deus dessa forma? É aquele que acredita que a alma dele foi devolvida. Se você acredita que Deus te devolveu a alma pela manhã, você tem que acordar agradecido, não com desejos, com vontades de agradecer a Deus, bendizer a Deus e servir a Deus com toda a sua força, com todo o seu vigor. Após essa prece, a gente faz o Shema. Próximo carro. Essa próxima fala sobre a boca. Como eu não vou falar do finalzinho do Mafitir dessa paraxá, o Mafitir está falando da situação de Miriam. Miriam mais Arão conversaram com Moshe, falando: Moshe, não está legal, você está deixando a sua esposa. E Miriam fala: eu sou profeta também, eu não estou abandonando meu marido. Você tem que estar com seu marido. Isso não foi legal. E Deus puniu Miriam. E falou: Miriam, alto lá. Com os profetas eu falo por enigmas, eu falo por sonho, mas com Moshe eu falo com ele face a face. Isso foi tão sério, essa situação, que Deus falou com eles assim: saem todos agora fora do arraial. Não sei se vocês perceberam lá na leitura da Torá. O Eterno falou: vocês três agora fora do arraial, fora da tenda, fora da tenda. Todos os três para fora da tenda. Por quê? Na tenda não pode ter lashon hará. Você não pode falar mal de ninguém, mesmo que seja para o bem, mesmo que a sua intenção seja boa. Não fale mal de ninguém. Então, para você estar aceso com a sua menorá, e para que o Eterno possa todos os dias resplandecer a face em você, a sua boca tem que dizer a verdade. Você precisa manter afastado da falsidade. Use as palavras para edificar, não para ferir ou debilitar o outro. Profira palavras de Torá, encorajamento e palavras saudáveis. Sempre que você estiver com alguém, fale de Torá, porque a Torá, ela é vida. E quando você não tiver nada para falar, cante salmos, fala de louvor, fala de coisa bonita. Nós temos, a partir da página 120 ou 121 do Sidur, nós temos bênçãos para tudo que você imaginar. Produtos alimentícios para a lua, para o sol, para a chuva, para uma flor bonita que você vê, para tudo que é uma brahá. E através disso você entra no processo de contemplação e começa a bendizer a Deus. E tem uma brahá também que você pode fazer para agradecer a Deus pelos seus amigos, por pessoas que você tem, por parentes, pelos seus pais. Por tudo nós agradecemos a Deus. Baruch Hashem. Por que nós agradecemos? Porque nós temos uma congregação e ninguém está só. E ninguém fica para trás. E qual é o objetivo de você acender a menorá todas as manhãs? Para que Deus possa resplandecer a face dele sobre você. Com pensamento negativo, com fala maledicente, fazendo lashon hará, ouvindo fofoca, coisas ruins, vendo coisas ruins, você acha que Deus pode estar resplandecendo na sua face? É impossível, porque o Eterno fala conosco: sede separado, santo, porque eu sou santo. Ok. E tem uma coisa muito interessante nesse processo, porque chegaram os homens para Moshe e falaram: Senhor Moshe, olha, eu não celebrei Pêssah, mas não foi porque eu não quis. Eu tive de fazer o sepultamento, eu estava impuro. E eu não acho que é justo eu não participar de Pêssah. Moshe fala para eles: olha,
eu tenho que falar com Deus, porque eu não sei o que fazer, porque a ordem é essa. Quem está impuro não participa. Moshe fala com Deus e Deus fala com eles, não, tudo bem. Nós vamos ter uma segunda oportunidade. Isso é tão interessante na Torá, que a história começa, o Eterno enfatizando mais a peça Shemini do que a própria peça. Porque ele fala da peça Shemini, que se você não teve condições de participar, porque você fez uma viagem e não conseguiu chegar, temos que saber que a peça é Shabbat, se você não pode fazer a viagem, ou porque faleceu alguém e você tem que sepultar. Então o Eterno fala assim, olha, é justo que essas almas tenham uma nova oportunidade de celebrar a Pessa. Pessa caiu na Semana Santa, eu preparei a minha família, estou indo lá para a praia, ficar uma semana comendo peixe em Guarapari. Vou celebrar a Pessa Sheni. Estou certo ou errado? Erradíssimo. Essa alma será banida. O que isso quer dizer para nós? Conexão. Nós precisamos estar conectados primeiro com Deus e entender esse processo. O nosso calendário e essas festas são importantes. Deus respeita cada um. Mas se você desconectar por opção, é complicado. Não vou falar que você não vai ter chance, porque nós teremos. Mas nós não podemos estar distante do arraial. Nós temos que estar sempre próximo. O Eterno fala para esse processo, olha, a Pessa Sheni, ela é para quem sente um peso de não ter agradado a Deus, celebrar uma festa para Deus, porque ele estava numa condição impura. E todas as vezes que nós chegamos a essa condição, percebemos a nossa impureza, e nós fazemos uma techuvá, o que o Eterno faz conosco? Nos abraça. O Eterno é o Deus braço aberto. O Eterno nos recebe a cada momento. Não tem como estarmos fora de Deus. O tempo todo, Deus é um braço aberto. E nessa paraxá, quando o Eterno fala, quando você ascender para o alto, quando você acender a sua menorá, e quando você vier fazer o seu serviço para Deus, o Eterno vai receber você. Por isso eu coloquei aquela frase ali. Nunca é tarde demais para mudar. Chuvá, façamos a nossa techuvá. Porque se não houver uma techuvá, nós não conseguimos adentrar dentro dos processos da Torá. Chuvá quer dizer retornar para Deus. Se nós não entregarmos a nossa vida totalmente para Deus, nós não conseguimos a nossa oportunidade da segunda chance. E essa paraxá, ela fala muito de desejo. Eu queria perguntar para você, qual é o seu desejo? Todos nós temos desejos. Mas qual é o desejo lá do íntimo do seu coração? O que você queria? Se fosse para você escrever os seus desejos, você sabe o que você quer? Você tem claro na sua mente, assim, que bom que você tem, Guilherme. Você tem claro uma escala, assim, de 7, 10, 15 objetivos que você tem para a sua vida? Os desejos do seu coração. Tem um livro muito interessante, judaico, Os Desejos do Seu Coração. Vocês têm ele aqui, um livro fininho, verde. Muito interessante, Os Desejos do Seu Coração. O nosso coração, ele é a fonte, a matriz de todos os nossos desejos. E os nossos desejos, eles são, de uma certa forma, eles vão se revelar de acordo com o seu momento emocional. Olha que interessante. O seu desejo, ele se revela de acordo com o seu emocional. Vou dar mais um exemplo. Eu não gosto de exemplo de casa, mas vou usar um exemplo lá de casa de novo. Minha sogra está com esse negócio, meu cunhado doente, ela está chateada, hoje ela levantou, tomou café,
e falou assim, pastor Soraya, meio-dia, eu quero comprar um sapato preto. Me leva no Mina Shopping. Eu vai, Soraya, leva ela no Mina Shopping. Isso é uma ação de amor. Não, Silas, é Shabat. Eu sei que é Shabat. Mas tem horas, se você estiver aceso, você vai entender que você tem que ter missões de amor. Não existe você ter rigidez. Em alguns momentos, você tem que aprender a escutar. Por que minha sogra queria ir no shopping? Ela precisava de sapato? Ela tem 300 sapatos. Mas a emoção dela, o sentimento dela, da tristeza de tudo que ela está passando, problemas de saúde na família, o espaçamento mental dela é ir no shopping comprar um sapato. Tudo bem, vai lá, compra seu sapato, voltou feliz, está na casa tecendo. Olha, ela agiu de acordo com a sua emoção. O desejo dela é o sapato? Não. Ficou claro isso? Qual o desejo do seu coração? Existem válvulas de escape. E essas válvulas de escape, elas são perigosas porque se os meus olhos não estão santificados, na hora que eu preciso de uma válvula de escape, eu posso olhar para alguma coisa que não vai agradar a Deus. E eu posso cair em uma tentação através de uma emoção errada dos meus olhos. Onde ela vai me levar? Aonde tem uma fraqueza na minha carne. Nosso povo fez uma viagem maravilhosa. Eles viajaram 20 horas, o percurso que era para fazer em 3 dias. Assim que eles chegaram, depois dessa viagem, o que eles fizeram? Começaram a murmurar. Está lá na Paraxá. Após uma viagem milagrosa, parte do povo se queixa de forma desrespeitosa a Moisés e a Deus. Você pode questionar, você pode perguntar, mas você tem que ter respeito. Você tem que ter respeito. Pode questionar, pode perguntar, pode não compreender. Tem coisas que nós não entendemos, mas se faltou respeito, você perdeu a razão. Tem que ter respeito. E esse povo desrespeitou a Moshe e desrespeitou a Deus. E o que Deus fez com eles? De repente, a ira divina acendeu um fogo sobre eles e morreram um bocado de gente. Por que esse povo reclama? Depois de fazer uma viagem que era 3 dias, eles fizeram um dia. Por que eles estão reclamando? Eles queriam carne, né? Ainda não. Não? Vamos chegar na carne. Por que eles estão reclamando? Poxa, nós vamos ir para Israel, vamos conquistar a terra. A viagem era 3 dias, o Eterno ajudou lá milagrosamente, fizemos em 20 horas. Ingratidão. Ingratidão. É não perceber o cuidado com Deus no dia a dia. Porque Deus cuida de nós todos os dias. Uma viagem de 3 dias a pé, você fez em 20 horas, com criança, com gado, com tudo. Chegou, está tranquilo, montou sua barraca, e você começa a murmurar? Ingratidão. Nós vivemos dessa forma, nós estamos sempre murmurando, sempre sendo ingratos, porque a nossa menorá não foi acesa. Um dia que você deixa de acender a sua menorá, você anda totalmente obscuro, totalmente em trevas. Um dia que você não medita em Deus, você sai totalmente desequilibrado. Mas eu não saio, Ciro, sai. Na primeira ação que você tiver, na primeira reação que você tiver durante o dia, vai ser negativa, porque você não está ligado. Quando você não está ligado, tudo que acontece na sua vida é um caos. Se você não estiver aceso. Por que o mundo não anda no caos? Porque o mundo está totalmente apagado. Totalmente, sim, totalmente apagado. Você não precisa estar na religião judaica para estar aceso. Você precisa estar conectado com Deus. Se você tem uma conexão com Deus, o Eterno te ilumina. O Eterno te orienta. Mas tem que ter um esforço da nossa parte. Tem que haver renúncia.
da nossa parte para a gente Uma alcançar? viagem de 3 dias ainda uma nuvem de Deus A nuvem lá protegendo o sol e guiando o frio, caminho deles. Eles seguiam a nuvem. e o pessoal reclamando. Aí eu falo, a nossa vida é assim, Alex. Nós estamos sempre insatisfeitos, nós sempre temos desejos. E por que nós temos desejos? Porque nós não temos clareza do nosso futuro, daquilo que nós queremos. Você viu, estava a nuvem ia na frente guiando. Aquilo que você tem, muitas vezes você não dá valor porque você já tem. Muitas vezes você não aderiu ainda. E essa caminhada, jornada com Deus, você precisa aderir. Quando a Soraya fala assim, Silas, é um processo de 5 anos para a pessoa aderir. Hoje eu concordo, que não dá para você aderir rápido, porque é uma mudança na sua mente. A forma de pensar de uma filosofia judaica é totalmente diferente. Você muda, você torna, é outra alma, você vira uma outra pessoa. Você não consegue mais ser aquilo que você era, porque você é obrigado a transformar, porque você começa a construir o mundo. Isso que é bonito, Alex. De tudo que eu entendi até hoje, que eu aprendi, é quando eu falo assim, eu estou construindo esse mundo com Deus. Eu participo com Deus da construção desse mundo. Eu acho isso maravilhoso. É muito interessante você se contentar também, né, com as coisas de Deus, não só visando Sim, mas isso esse é o segundo passo, conquistando, adquirindo, tudo. O povo só pensa nisso, né? Adquirir, vão conquistar, vão ganhar, vão ficar ricos. Você vê aí chegando num ponto, vamos citar um exemplo, não estou falando de política, mas tá a Lula e a Janja. Tudo para eles é pouco. E aí, quando é que vai parar o coração? Onde vai o coração dessa pessoa? Não tem limite. Aonde está o seu desejo, ali está o seu coração. Não tem limite. Entendeu? Mas o que acontece? Existem pessoas que mesmo vivendo uma vida de escassez, elas também rejeitam a Deus. Porque Deus, quando você olha para o mexicano, era muito luxo, era muito grandeza, muito esplendor. O ouro, a prata, a terra, tudo pertence a nós. Nós temos que dominar isso. E aqui, ó. Porque a pobreza, o Eterno fala, sempre vai ter pobreza no meio de vós. Mas o que o Eterno nos ensina? Se o seu irmão empobrecer, coloque ele dentro da sua casa. Ensina o seu irmão a pescar e faça ele produzir. Todos produzindo, todos ganhando e todo mundo bem. Essa é a nossa missão. Então, quando a gente olha para o lado social, pensando no Brasil, é muito difícil a gente falar disso. Porque todo mundo quer levar a sua parte. Ninguém está satisfeito sozinho. Ninguém está satisfeito. Entendeu? Todo mundo. Então, assim, não vamos fazer lachonará, nem deixar isso entrar em nós. Mas o que nós precisamos entender, que eu queria que você entendesse, Alex, é o seguinte, mais do que a contemplação, é você agora fazer parte do reino de Deus. E quando você é parte do reino de Deus, o Eterno fala assim, Alex, vai lá e constrói meu mundo. Faça o meu mundo brilhar, faça o meu mundo acontecer, faça o meu mundo girar, não deixe o meu mundo parar. E como se eu não deixe o seu mundo parar? O mundo do Eterno parar é quando você sai ligado, resplandecendo a face de Deus, tirando de perto de você todas as trevas. Esse é o grande mistério, a gente faz todos os dias aqui, daqui a pouco nós vamos fazer bênção harmônica. Mas se você não entender, se você não tiver dentro desse processo, essa bênção não vai mudar nada em você, você não terá shalom. Você vai dar sentido à vida. Então a gente tem que buscar isso. E o povo começou a murmurar, e um fogo de Deus ardeu entre eles, aqueles que estavam murmurando, desrespeitando Moshe e a Deus, e muitos deles morreram. O que acontece? A gente tem que entender que os problemas fazem parte da vida. A Soraya falou, olha, quando nós começamos, eu ouvi tanta gente falando de livramentos. Baruch Hashem, todos nós tivemos livramentos na nossa vida. Mas os problemas, eles fazem parte da nossa vida para a nossa conexão com algo maior.
Tudo que você passa na sua vida é para uma conexão com algo maior. Ah, Silas, eu não concordo com você. Tudo bem, você pode não concordar. Mas tudo que acontece com você tem um motivo. Olha, você precisa ser gigante para você viver. Para você viver, você precisa ser gigante. Para você ultrapassar tudo aquilo que acontece diariamente com a gente tem que ser gigante. Para eu estar aqui hoje com vocês, eu estou sendo gigante. Para a Soraya estar aqui hoje, ela está sendo gigante. A gente tem outras demandas hoje, mas nós falamos, não, vamos ser gigantes e vamos estar lá na congregação. Falei, nossa, eu estou muito animado, eu estou feliz. Vamos, que eu sei que o Eterno vai fazer algo por nós. Ele é a nosso favor. Porque tudo que acontece conosco é a bondade de Deus. Olha que interessante. É a bondade de Deus. Miriam, na nossa conversa lá no hospital, o Eterno levou sua mãe. Está no seio de Abraão, Aroxã. Mas se ela tivesse naquela segunda opção, próximo à sua casa, estaria pior? Talvez fisicamente não, que ainda está muito próximo. Mas lá na frente você vai ver. Será que vale a pena eu ter alguém só para eu ver o sofrimento se defilhando numa cama? O Eterno é bom. Entende isso? O Eterno fala, Miriam, por que eu vou deixar essa pessoa sofrendo se ela é eterna? Então você não consegue entender isso agora, daqui a poucos tempos você vai entender. É a bondade de Deus aliviando você, sua filha, seu pai. Nossa, Cira, você é frio, não, sou extremamente emocional. Mas a Torá me ensina essas coisas. A jornada da alma me mudou muito, porque eu sei que nós somos eternos e todos nós já tivemos em algum ambiente, em algum local juntos. E nós estamos aqui com propósito, nós precisamos acordar. E como que eu me acordo, como que eu acordo você para falar, poxa, nós temos um combinado, vamos, como que eu faço isso? É um esforço. Então é a bondade de Deus. Tudo que nos acontece é a bondade de Deus para o nosso crescimento. Então essas almas que se perderam, reclamando, desrespeitosas com Deus, lá no acampamento, foi para o bem do acampamento, para o Hashem. Lá no acampamento na Torá fala de mistura de povos. E essa mistura de povos estava tumultuando o acampamento. Mas por que essa mistura de povos, então, foi acompanhando Moshe com o povo saindo do Egito? Fala assim, porque o Eterno é bom. E eu também estou aqui acompanhando esse povo. De teimoso, mas vou. Porque o Eterno é bom. E chega um momento que o Eterno fala, olha, aqui, você já me viu, sua missão está cumprida, vem para mim. Vou tirar você para ser menos danoso. Se você é muito frio, você vai entender. Vamos. Olha, problemas fazem parte da vida. Enfrentá-los é uma arte da vida. Nós temos que saber a viver. Nós temos que saber enfrentar os desafios com sabedoria e com alegria. Silas, mas como assim, Silas? O Eterno fala, me sirva com alegria. Como que eu vou estar alegre se eu estou triste? Eu amanheci triste, mas você vai ficar alegre. Levanta cantando, começa a cantar, faz alguma coisa. Conta uma piada, lembra de alguma coisa, começa a rir. Mas rir é alegria? Não. Mas muda o seu estado mental. O que vai transformar a gente é a nossa emuná, a nossa confiança, que as coisas vão acontecer para o bem. E você precisa ver a sua vida com prazer. Rir das suas desgraças, seria mais ou menos isso. Rir das suas situações difíceis. Falar assim, Deus, eu vou superar. Não é fácil, não. Deus, eu vou superar. Você acha que foi legal para Moshe? Moshe, que era príncipe, de repente virou pastor, de repente foi jogado no vale,
De repente ficou 40 anos com esse povo, sou eu. E no momento dessa grandeza que tudo acontece, ele fala assim: Deus, pega leve com esse povo. Maltrata esse povo, não. Se vai fazer alguma coisa, faça comigo. Alex, quando você está construindo o mundo com Deus, você tem misericórdia. Esse é o processo. Quando você começa a construir com Deus, você tem misericórdia, porque Deus fez até aquela formiguinha miudinha que vai lá no nosso açúcar, que faz raiva. Deus tem um objetivo naquela formiguinha. Até numa barata. Vocês viram lá no raio interessante que a menina falou no bicho aí que a gente pode matar? Aquele, como que é o gambá. Você viu a finalidade do gambá na natureza? Eu li aqui e falei assim: não, Baruch Hashem. Caça animais peçonhentos. Eu falei: Baruch Hashem, eu não gosto do bicho agora. Ele aparece aqui. Ele também tem um objetivo. Não, mas eu falo na cadeia alimentar. Nós estamos diante de uma mesa de ecologia, biológica lá, nem posso falar disso. Mas só que, o que acontece? É a grandeza de Deus. Então, quando você entende isso, esse processo, Alex, ele é tão maravilhoso que Deus sabe o que você vai comer amanhã. O Eterno espera que você faça uma brahá no alimento que você vai comer amanhã. E quando eu comecei a estudar isso, eu fiz vários testes com Deus. Eu falei assim: não, Deus, eu não acredito. Aí eu preparava alguma coisa, eu falei assim: não, vou fazer isso. Eu tinha alguma coisa, eu tinha outro roteiro, eu comi outro lugar. Eu já falei isso aqui com vocês. Eu falo assim: não, vai ser isso aqui, eu vou fazer isso, quero ver. Se Deus sabe que eu vou comer amanhã, tudo bem, mas eu vou fazer isso aqui, vai ser isso aqui. Aí eu ia, não sei o que, eu tinha que almoçar em outro lugar, aconteceu outra coisa. Aí a gente ia para o outro lado, eu falei assim: Deus, Baruch Hashem, eu vou parar de teimar e vou começar a acreditar que o Senhor sabe que eu vou comer amanhã. E aonde eu vou comer, o alimento que eu vou comer. Baruch Hashem. E por que o Eterno já preparou lá atrás esse alimento para você? Aí às vezes eu paro lá na televisão e fico olhando aqueles bichinhos, os peixes lá no mar, eu falo assim: que fantástico, Deus. Aí eles vão lá, de repente, vão um cardume lá e eles comem alimento. Lá no Baruch Hashem. Aí lá no fundo tem aqueles que ficam lá escondidos, aparecem lá e comem alguma coisa. E fica assim: Deus, fantástico. Se Deus cuida desses bichinhos, o que Ele não faz por nós? Baruch Hashem. Mas isso é contemplação. Mas quando você está na construção, você tem misericórdia. O autor, ele não gosta que mexa na sua obra, entendeu? O pintor fez o quadro ali, ele não quer que você vá lá e muda. E você é parte dessa tinta que está colorindo esse mundo de Deus. Isso é maravilhoso. Dá vontade de chorar, porque é o que Deus faz conosco. Isso é muito rico. Não temos expressão da grandeza e daquilo que Deus colocou na sua mão. Você é filho do Criador. E quando nós somos filhos do Criador, tudo acontece para o nosso bem. Tudo acontece para o nosso bem. Soraya precisava de uma consulta, estava marcando para o final de julho, usando de novo. De repente, Deus aparece uma pessoa que marca a consulta para ela para o mesmo dia. Ela precisava fazer o exame lá para o outro mês. Aparece a Carla e dá uma solução e marca lá para ela o exame. Ela fez o exame. Baruch Hashem. Isso são cuidados de Deus. Pessoas que estão construindo esse mundo com Deus, porque Deus usa pessoas. Quem vai te ajudar são pessoas. E são pessoas que Deus colocou para a construção do seu mundo. E você precisa estar totalmente ligado, aceso, para você receber esse cuidado e esse zelo, carinho de Deus para a construção do mundo. O que acontece conosco são os nossos fortes desejos. Os nossos fortes desejos, quais são? O que é isso, Silas? Olha, se você olhar para a Torá, para essa passagem da carne, esses fortes desejos,
Esses homens, eles não queriam só carne. O que o Eterno proibiu agora? Nós recebemos a Torá e o Eterno proibiu agora as regras. Agora tem regras. Antes você podia ficar com qualquer mulher, não podia? O que o Eterno fez agora? A Torá tem regras. Chateados, eles receberam a Torá, maravilhosa. Mas agora, o que a Torá colocou neles? Limites. E eles estavam contra os limites. Antes eu olhava uma menina bonita, eu podia pegar essa menina e ficar com ela para mim. Agora não, tem responsabilidades. Se eu fiquei com aquela menina, agora ela é a minha esposa para sempre. Responsabilidades. Então eles começaram a andar com o Moshe e falou, poxa, mas isso está combinado, não. Agora tem regras, tem regras. Agora é cada um com a sua família. Nós estamos agora num local de santidade. Agora não tem mais contato um homem com animal. Por isso que tem todo esse processo. E eles ficaram angustiados. E começaram a pensar aonde? Onde podia tudo, onde era tudo liberado. E os fortes desejos, eles começaram a pronunciar. Lá era tudo liberado, aqui é tudo proibido. Muçulmano tem um monte de mulher, né? Não é um monte de mulher, tem regras também. Os árabes. Os árabes, eles têm regras e regras muito severas, até em relação à bebida. Você não pode passar na parte dos árabes com uma garrafa de cerveja. Você é preso, uma latinha de cerveja, não pode entrar álcool. Severos, mas isso é tradição, coisa lá de trás, né? Bom, mas outras nacionalidades também praticam sim, mas o que acontecia? Se você ler lá na Torá, quando nós lemos, fala assim, se você está passando, eu estou descendo aqui na rua, vou usar, aí eu vi essa mulher, tá, nós dois. Se eu abusei dessa mulher aqui, ela gritou, não apareceu ninguém viu a gente, eu estou livre da culpa. Vocês já leram isso lá? Está lá, nós recebemos. Tem que ter testemunha. Tinha que ter testemunha. Senão, pronto. Agora. E a consciência? Não, agora trouxe a consciência. Agora a Torá fala, você é culpado pelos seus atos. Você paga por tudo que você fez. Então, tudo que eu fazia que era 0,800, agora com a Torá, eu sou responsável e Deus fala de punições. E se eu não tiver essa punição, eu vou pagar. Aí, meus fortes desejos manifestam no sapato preto que eu quero comprar para dar uma aliviada na minha mente. Mas o que é esse sapato preto? Que eu estou dizendo, mas o que é isso para nós? É o Egito. É aquilo que a gente fazia lá atrás. Quando você chega aqui e começa um monte de regras, aí você fala, não, isso não dá para mim. Eu vou voltar os meus fortes desejos. E esses fortes desejos, eles vão fazendo com que você contamina todo arraial. A Soraya fala, quando você está perto de alguém que ela puxa para baixo, ela vai sempre te levar para baixo. A Soraya fala, olha, não fique com quem não anda com Torá. Não caminhe com quem não fale de Torá, que ela vai te levar para baixo. Porque os fortes desejos de experimentos que todos nós vivemos no nosso Egito, eles estão muito aflorados dentro de nós. Só precisa isso aqui. Então nós temos que estar sobre um domínio. O domínio de quem? Da nossa menorá acesa. E esses desejos o pessoal começou a pedir por carne. Eu quero carne, eu quero alho poró, quero cebola. Eu quero a minha vida que eu vivia lá atrás. Porque essa vida com Deus morando conosco, ela não é legal. E a maioria morreu. Muitos deles morreram. Pode ser passou dois. E olha que interessante. Pensa nos seus desejos e olha esse vídeo. Mais um carro no espaço. Não, volta e dá um espaço.
Aí eu te pergunto, você é feliz? Você é feliz? Meu amigo, nós temos motivo de sobra para agradecer a Deus. Sabe, só você, quando eu olho para esse menino, só de você ter a liberdade de, quando você tiver sede, pegar um copo, tomar água achando. Eu sou essa pessoa que não tem os dois braços, não tem as pernas. Se ele quer uma água, alguém tem que pôr água na boca dele. Se ele quer comer, tem que ter alguém para colocar comida na boca dele. Se ele quer trocar de roupa, tem que ter alguém para vestir. Se ele quer ir no banheiro, tem que ter alguém para levar ao banheiro. Ele fala assim, eu sou feliz. Que motivo nós temos para ficar presos a desejos? Desejos materiais, coisas carnais, coisas mundanas, coisas que não levam nada, que não vão te levar a lugar nenhum. Muitos dos nossos desejos, eles não vão levar nós a lugar nenhum. Não vão te levar a lugar nenhum. Você não vai sair do seu lugar mental, emocional. Pelo contrário, ele vai levar você para baixo. Você só vai se elevar quando você se acender. Toda a arabá, Geraldinho. Geraldinho totalmente aceso, ligado. Olha o que acontece. Nós temos muitos desejos desnecessários, porque nós não olhamos para a nossa vida, pela bondade de Deus. Você passou por acidente, é ruim ficar acidentado, né, Dudu? Você ficou as 2 semanas dependendo de pessoas? Mas não é terrível? É terrível. Você com a mente saudável e a pessoa ter de tamanho, trocar sua roupa, é terrível. Parabéns ao pessoal da saúde, né? Que faz isso com louvor. Mas para a pessoa isso é terrível. E Deus deu a mim e a você os braços, a perna, capacidade intelectual. Você tem capacidade de estudar a Torá. Você tem capacidade de rezar salmos. Você tem capacidade de falar com Deus. E você não aproveita essas oportunidades. Porque o que tira o homem do seu local é só a Torá. Se você não se acender, você não vai desfrutar desse mundo. Você não vai entender a beleza desse mundo. Você só vai entender as coisas do mundano. E o mundano não tem muito para te oferecer. Me fala 5 coisas que o mundo pode oferecer ao homem. Fala 5 coisas que o mundano te oferece. Pode. Praia, futebol, mulher. E onde que isso te leva? Depende. Onde que isso te leva? De repente você vai para Miami, você vai para... Aqui, ó. Os herdeiros lá da sua empresa. Suicidaram. Mas eles estão na justiça agora, brigando, né? Os herdeiros da Ferrari. Tiraram a vida. Então o que acontece? Não é dinheiro, não é prazer. Mulher, você tem mulher. Depois de 2 horas aquilo passou, você não quer nem olhar para a cara dela. Cerveja encheu a cara. Depois que você ficou tonto, é terrível. Mas depois o problema Assim, não é você tá, hora que você está tonto. E agora, quando você está moral. aceso, é ressaca moral. E quando você está aceso, não tem ressaca moral, meu irmão. Isso aqui não te dá ressaca moral, isso aqui te dá alegria. Isso aqui você vive numa outra dimensão. Isso aqui é loucura. Não existe coisa melhor. Quando você adentrar numa experiência com a chama, você não vai ter coisa melhor. Isso aqui não existe nada melhor. Eu falo para vocês que eu comecei a desfrutar desse mundo com 13 anos de idade. Acho que eu fiz quase tudo de coisas erradas. Mas o que me deu estabilidade na vida, estabilidade mental, foi Torá. Hoje eu olho para mim e falo assim, nossa, eu achando que eu era um cara que ignorante. Quando eu me acendo, eu consigo perceber o outro, eu falo assim, nossa Deus, como eu era ignorante. E quem que traz a gente vigor e prazer na vida é só Deus, é Torá. Às vezes você fala assim, gente, tem gente que fala com a Soraya, você escuta lá o áudio, Soraya, eu não consigo ser como você, que fica estudando Torá. Eu falo, gente, como você consegue isso?
Eu falo assim, não, porque você ainda não adentrou. Porque você ainda não adentrou. O que eu quero dizer para você, meu irmão, agradeça a Deus enquanto você tem vida. Enquanto você tem vida, mude os seus desejos mundanos. Mude todos os seus desejos mundanos. Mas nunca desista do caminho da Torá.